Irmãos, hoje nós vamos para o 6º estudo, aquele estudo que nós temos feito sobre família, para casais. Apesar do pouco número de casais que temos, mas compromisso que eu me propus a fazer, eu vou honrá-lo, né? Talvez eu tenha que dar uma pausa, né? Porque bem no início do mês de julho nós vamos dar uma saída. Talvez eu fique aí uma semana fora, então talvez vai ter uma terça-feira aí que nós não teremos esse estudo, mas quando eu retornar, nós vamos retornar a esses estudos. Então nós já falamos de alguns temas que são de suma importância para o nosso relacionamento conjugal. É uma matéria que hoje ela é interessante e nós temos visto, eu já disse antes, né, por conta da lição da escola dominical, o inimigo ele tem tentado tirar o maior número de pessoas da presença do Senhor, porque ele sabe que a volta de Jesus está breve, né? Sabendo disso, ele vai tentar de todas as maneiras. E o principal local para ele tentar as suas investidas é na família, nos casais, dentro dos lares, né? Casais fortes, igreja forte. Casais fracos, igreja fraca. Então, por isso que nós temos que vigiar. Então, nós já falamos aqui sobre uma só carne, aliança, pés, semear e colher, né? Falamos sobre, terça-feira passada, sobre o perdão, que é de suma importância dentro dos nossos relacionamentos. Receber e perdoar. Sem isso, nós não alcançaremos as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. O Senhor ele diz que nós devemos perdoar, independente se nós ofendemos ou se fomos ofendidos por alguém. Temos que perdoar. E hoje nós vamos falar sobre a visão de fé e confiança. E quando nós falamos de visão, nós falamos de enxergar, ver. E quando nós falamos de fé, é você acreditar no impossível. E quando nós falamos de confiança, é você confiar. Não colocar dúvida no seu coração. Então, nós temos que confiar independente do que tenha acontecido conosco. Temos que voltar a confiar. Porque Deus, Ele nos criou, nos sustentou e nos sustenta para que nós nos aproximemos cada vez mais dEle e vejamos as coisas tal como Deus as vê. Mas muitas vezes, irmãos, nós não entendemos o plano de Deus sobre as nossas vidas. Por isso que nós temos que nos esforçar para tentar ver as coisas e imaginar como Deus as vê. Mas infelizmente, ou geralmente, nós estamos longe de sermos aquilo que Deus quer para as nossas vidas. E a fé é que nos sustenta enquanto Deus faz a obra. Então a fé nós não podemos perder de maneira alguma. E tem a concordância de Strong. Essa concordância de Strong, ela foi feita pelo Dr. James Strong. E ela é baseada completamente na Bíblia. São referências cruzadas das Sagradas Escrituras. E a concordância de Strong, ela define fé como sendo certeza, convicção, confiança em quem? Em Deus. E a nossa fé jamais ela pode ser abalada
por conta de circunstâncias ou situações que nós passemos. O que diz lá em Hebreu 11:1? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que nós não vemos. E muitas vezes é difícil essa fé, ela entrar no nosso coração. E tem dois aspectos importantíssimos da fé. Lá em Romanos 10:10, se os irmãos quiserem ir acompanhando, é que são muitos versículos, irmãos, nesses estudos, e eu preciso correr, porque senão o tempo não dá. Então, em Romanos 10:10 diz assim: porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, baseado nesse versículo, nós vemos que nós temos que o quê? Crer no coração e confessar com a boca. A fé, ela é ativada pela nossa voz. Proferimos a palavra de Deus. E a sequência da fé, quando ela opera, ela é a seguinte: devemos crer primeiro, acreditar naquilo e depois falar. E lá em 2 Coríntios 4:13 diz assim: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Então a fé, ela é ativada pela voz, o falar, o proferir. E que a Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. Se o seu coração estiver cheio de coisas boas, da palavra do Senhor, você vai proferir. Agora, se ele estiver cheio de coisas ruins, você vai proferir também. Por isso que falar, proferir, é muito importante na nossa vida. Então, há uma diferença entre fé e apenas citar. Tem muita gente, né? Tem um ditado que diz que falar até papagaio fala. Né? Falar até o papagaio fala, mas será que ele está convicto do que ele está falando? Então, muitas vezes, a repetição também da palavra constante pode só trazer em nós medo, né? Não a fé. Eu falo porque eu estou com medo. Não. A fé, ela é independente de medo. Ela tem que ser outra coisa dentro do nosso coração que não é medo. Então, às vezes, as constantes citações da palavra são apenas uma tentativa de convencer os outros, né? E não a si mesmo. Então, para que nós tenhamos a fé, a convicção tem que estar primeiro o quê? Dentro de nós, para que nós possamos mostrar aos outros a verdade de Deus acerca de cada situação. Por isso que nós temos que crer, para que essa crença ela repouse no nosso coração e eu aí produza o quê? Fé. E essa fé tem que ser inabalável, tem que ser imutável, tem que ser tão grandiosa a ponto de você ter a certeza que aquilo vai se cumprir na sua vida. Mas para que você tenha fé, você precisa ter o quê? Visão. Se você não tiver visão, nós jamais teremos fé. Então, para poder vencer os obstáculos, temos que ver as coisas da maneira que Deus vê. Temos que ver. Quando nós vamos lá no livro de Provérbios,
29 e 18 diz assim, ó: não havendo profecia, ou seja, visão. O que acontece com o povo? O povo se corrompe, ou seja, o povo perece. Por quê? Falta profecia, falta visão. E quando não tem visão, quando não tem profecia, o povo se corrompe. Ele inclina para o pecado. E aí no final diz assim: mas o que guarda a lei, ou seja, tem visão das coisas de Deus, esse é feliz, abençoado. Aleluia. Então nós devemos primeiro conhecer quais são as promessas de Deus sobre as nossas vidas, para que a fé que produz vida se manifeste e nós tenhamos o quê? Uma visão que produz vida. O problema, irmãos, é que muitas vezes nós olhamos para as circunstâncias. Nós olhamos para o problema. Fala para Deus o tamanho do seu problema. O tamanho do seu Deus. Porque se você tiver fé, independente de qual seja o problema, que aos seus olhos carnais e naturais possa parecer impossível, para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Então, Deus, Ele tem uma visão de fé para cada pessoa e cada situação. Só que Ele está esperando de mim e de você que nós o quê? Estejamos o quê? Alinhados com a sua vontade, que nós concordemos com a sua visão. Por isso, o estudo dessa semana fala sobre visão de fé e confiança. E quando nós concordamos com Deus e com a sua palavra, o que acontece? A vontade dele se cumpre na nossa vida aqui na terra. Vamos ver lá em Mateus 18 e 19, diz assim, ó: em verdade também vos digo, que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que, porventura, pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está no céu. Ou seja, a nossa visão tem que estar alinhada com a vontade de Deus para que isso produza o quê? Fé nos nossos corações. Mateus 6 e 10 também diz assim: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. É estarmos alinhados com a vontade de Deus. Agora, o inimigo das nossas almas, ele só tem um propósito: é destruir a minha vida, a sua vida, a minha família, a sua família, meu lar e o seu lar, meus filhos, seus filhos. Essa é a única vontade do inimigo das nossas almas. Ele não para, né? Então, quando nós concordamos com as circunstâncias que nós estamos vivendo, ou seja, aos nossos olhos naturais e carnais, é concordar com a vontade do inimigo. Lembra que eu falei dos sistemas que operam na humanidade? É o relativismo, o individualismo e o conformismo. É só mais um casal que vai se separar. É só mais uma filha que se prostituiu. É só mais um filho que foi para o tráfico. Acontece com todo mundo, com as melhores famílias. Não
Não, nós não podemos concordar com essas coisas, porque quando nós concordamos, nós estamos fazendo a vontade do inimigo sobre as nossas vidas. Nós temos que crer que nós servimos um Deus e temos que ter fé suficiente nele para que ele mude todo e qualquer quadro dentro das nossas casas. Aleluia! Aí a dúvida e a incredulidade só nos mostram que nós estamos tendo fé o quê? Ou em quem? No inimigo das nossas almas. Estamos concordando com as coisas que ele quer. Então nós podemos escolher quem nós queremos servir. Em quem queremos concordar. Por isso que tem um hino que diz: eu escolho Deus. Eu prefiro ser amigo de Deus. E nós temos que ter esse entendimento. E agora, como é que nós vamos obter a visão que Deus tem sobre as nossas vidas? Então nós temos o quê? Buscar incessantemente ao Senhor. Acerca da pessoa, se no caso o nosso cônjuge, os nossos filhos, ou até a nós mesmos, e pedimos para que Deus abra o nosso entendimento. Mas para você buscar isso e alcançar isso, você não pode usar de manipulação, de sentimentos egoístas, para querer trazer aquela pessoa para que ela tenha a visão de Deus. Então, a gente não pode querer que o nosso cônjuge seja da maneira que eu quero que ele seja. O meu cônjuge, o seu cônjuge, ele tem que ser da maneira que Deus quer que ele seja. Mesmo que ele não demonstre nenhuma intenção disso. Mas pela visão que nós temos que ter de fé e confiança no Senhor, nós temos que crer e buscar em quem? Em Deus. Porque quando nós obtemos a visão que Deus tem, aí nós começamos a ver a situação ou a pessoa que nós gostamos, que nós queremos bem, como Deus também as vê. Isaías 55, 8 e 9 diz assim, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Em 2 Coríntios, capítulo 14, 18, diz assim, não atentando nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não veem são eternas. Então a visão que nós temos que ter do outro é a mesma visão que Deus tem. Mas e aí, pastor? E se faltar essa fé tamanha no nosso coração? O que eu tenho que fazer? Lembra que nós falamos que a fé é ativada pela voz, pela palavra? É citar a palavra, é proferir a palavra, é debruçar sobre a palavra. Quanto mais você buscar, mais cheio você vai estar. Então nós podemos falar em voz alta, podemos orar em voz alta, porque isso vai ativar o nosso coração e essa fé vai ser despertada. Então, nós não podemos o quê? Sermos vitimados. Misa por... Não. Deus quer que nós tenhamos uma vida
plena na sua presença. Aleluia. Nós temos que fazer a diferença aqui na terra. Temos que fazer a diferença. Então, quando nós estamos doentes, né, ou estamos falando sobre a saúde, tem versículo que nós podemos citar. Por exemplo, o Salmo 103, 3 assim: é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as suas enfermidades. Então, se você está passando uma situação difícil e você profere a palavra do Senhor, aquilo recai sobre o seu coração e ativa a sua fé, e você começa a crer piamente que aquilo vai se cumprir na sua vida. Você está doente, acho que eu vou morrer. O inimigo está dando risada. Está faltando fé, está faltando visão, está faltando confiança. Só que essas coisas, irmãos, não pode ser também uma repetição mecânica. Por que nós oramos e não rezamos? Tem algumas igrejas aí, seitas, algumas coisas, eles fazem rezas. Ou seja, é um negócio repetitivo e mecânico. A pessoa ela decora aquilo, ela nem sabe o que ela está falando, se ela é digna de falar aquilo, mas está ali repetindo, mecanicamente. Não. Para nós tem que ser diferente, nós temos que citar a palavra e crer nas promessas de Deus sobre a nossa vida, para que a nossa fé seja edificada. Só que essa repetição, irmãos, muitas vezes ainda não é fé. E sim o quê? A renovação da nossa mente. Romanos 10 e 17 diz assim: e assim a fé vem pela pregação. Ou tem umas versões que dizem que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Olha que interessante. A fé, ela vai vir pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Mas para que eu ouça, eu não preciso que outra pessoa fale para mim. Eu mesmo posso proferir a palavra. Porque a fé vai vir por ouvir. E quando você está repetindo a palavra do Senhor, crendo, vai estar fazendo o quê? Uma renovação da sua mente. E quando a nossa mente ela é renovada pela verdade, pela palavra, pela lisura, pelas coisas santas, aí isso faz com que ela caia no nosso coração e isso se torne fé. Fé. Romanos 12, 2 diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do quê? Da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus sobre as nossas vidas. Profere, cita a palavra do Senhor, para que o nosso entendimento, o nosso coração seja renovado, e isso se transforme numa fé inabalável. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. E aí nós vemos que a Escritura, que a palavra do Senhor, ela vai se tornar o quê? Uma realidade nas nossas vidas, e aí nós começamos a crer que Deus deseja que nós sejamos abençoados, curados, prósperos. Aleluia. Então nós podemos proclamar a palavra com fé, e não simplesmente da boca para fora. Então a fé deve descansar em quem? Em Deus. Deus. Temos que ter fé e repousar nele, não na minha ou na sua habilidade. Não, mas eu sou intelectual, mas eu sou formado,
mas eu sou doutorado, mas eu sou magistrado, pode ser o que for. Se você não quer em Cristo, não tiver fé, não vai adiantar de nada. Seu destino está certo, vai ser ruim. Então nós não podemos nos alicerçar nas nossas habilidades. 1 Coríntios 2,5 diz assim: para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim aonde? No poder de Deus. Aleluia. Como a palavra do Senhor é maravilhosa. Então é o poder de Deus que muda, não uma fórmula. Quem das irmãs aqui sabe fazer bolo? Todas, né? Sabe, irmã Luzinete? Sabe? Para fazer um bolo você segue o quê? Uma receita. Né? 2 copos de farinha, 3 ovos, leite, mexe, bate e tal, né? É uma receita, você tem que seguir a receita. Agora a fé não tem uma receita. Não tem uma fórmula, ó. Faz assim, levanta de manhã, dá 3 pulinhos com o pé direito, depois mais 5 com o pé esquerdo, dá 2 cambalhotas para lá, 3 para cá, rodopia. É através da palavra. É poder de Deus. É confessar e encarar a realidade como Deus encara. Aleluia. E Deus, Ele sempre vai mostrar através da sua palavra. E já lemos lá, Hebreus 11:1. A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de coisas que não se vê. Então a visão de fé não significa, como eu já disse, ignorar as coisas que estão acontecendo no nosso lado. Não. Nós não podemos ignorar a situação. Romanos 4, do 19 ao 21, diz assim, ó. Romanos 4, do 19 ao 21. E sem enfraquecer no quê? Na fé. Embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que lhe prometera. E quem que estamos falando aqui a Bíblia? Abraão, 100 anos, corpo amortecido. E se não bastasse só isso, Sara, que era o quê? Sério. Já tinha passado da idade de dar à luz. Mas a palavra diz que ele creu e teve fé suficiente para acreditar na promessa e não duvidou. Ou seja, Abraão, ele não ignorou as circunstâncias, mas ele fez o quê? Enfrentou a circunstância. Continuou crendo que Deus ia cumprir a sua promessa. E é isso, irmãos, que nós temos que ter. Sabe por quê? Porque lá em Romanos 4,17 está dizendo que Deus chama a existência coisas que não existem como se existissem. Olha que está lá, Romanos 4,17. Como está escrito: eu constituí pai de muitas nações,
Ele é o nosso Pai aos olhos de Deus, em quem creu. O Deus que dá a vida aos mortos e chama a existência, ou seja, traz à existência coisas que não existem, como se existissem. Olha o que Deus faz através da fé. Por isso que a nossa fé, ela não pode ser abalada. Agora, dando alguns exemplos de chamar à existência coisas que ou não ignorar as circunstâncias. Quando eu estou doente, é certo eu dizer que eu não estou doente? Não, porque eu estou doente. Então eu não posso ignorar a circunstância de que eu estou doente. Mas eu posso declarar, eu estou curado ou vou ser curado em nome de Jesus Cristo. E você vai ser curado. Mas não pode ignorar a realidade. Tem que crer. E aí as coisas vão acontecer. Então a realidade é uma coisa que não pode ser ignorada. Então quando Deus revela a sua vontade, nós devemos o quê? Estar com os nossos olhos alicerçados e fixados nele, na sua palavra, e não nas circunstâncias. É novamente que eu digo, lá em Hebreus 11:1. Certeza de coisas que não tem, mas que você crê que vai acontecer. Isto é fé. E agora, irmãos, qual que é a importância? Para aqui. Qual que é a importância da palavra de Deus? A palavra de Deus, o que ela é? É a vontade de Deus. É a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Então a visão de fé que Deus tem para a minha e para a sua vida está na sua palavra. Então concordar com a palavra, acreditar na palavra, é acreditar o quê? Em Deus. Em Deus. Então a palavra de Deus é a nossa língua materna. Quando a criança nasce, passa os primeiros meses, aí chega uma época que ela começa a balbuciar alguns sons. Aí fica o papai e a mamãe. Fala mamãe. Fala mamãe. Mamãe. Aí o papai chega do serviço à noite e fica, fala papai. Fala papai. Aí pega a irmã Luzinete, vó Coruja, fala vovó. Fala vovó. Fala vovó. Fala mamãe. Fala papai. Não é assim? Não é assim? Sim. Aí de tanto você falar, passa um dia, passa 2 dias, passa uma semana, passa um mês. Daqui a pouco a criança ela vai lá e pronuncia alguma palavra que você repetiu para ela diversas vezes. Então a palavra de Deus também para nós, irmãos, é a nossa palavra materna. Paterna. Agora já pensou se você ficasse lá para o seu filho? Fala mamãe, fala mamãe, fala mamãe, fala mamãe, fala mamãe, fala mamãe. Meses ali afinco. Aí chega num dia ela fala assim, titio. Quer ter o quê? Uma decepção. É verdade? Mas nunca ninguém falou titio para ele. Por que está falando titio? Assim também dá a sua palavra. E quer que nós a aprendamos e a falamos.
Entristece o coração de Deus quando Ele vê um filho dele fazendo as coisas contrárias à sua vontade e à sua palavra. Aleluia! Por isso que a palavra do Senhor é a nossa língua paterna. Ele nos ensina a sua palavra depois que nós somos nascidos de novo. E nós não podemos falar palavras diferentes a não ser a palavra de Deus. Assim como nós ensinamos nossos filhos, Deus também nos ensina. Agora, irmãos, nós temos uma responsabilidade muito grande quando cremos, né? Assim como Deus ele se responsabiliza pelo cumprimento da sua palavra, né? Em Jeremias 1:12 diz assim, ó: Disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Deus tem responsabilidade sobre a palavra dele. Ele vela sobre a sua palavra para que ela se cumpra. Em Isaías 55:11 diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Então, nós temos também uma responsabilidade quanto à palavra que Deus também tem responsabilidade por ela, porque Ele vela por ela. E ela não pode voltar vazia, mas tem que cumprir o que apraz. Então, nós precisamos ter o quê? Comunhão. E só temos comunhão quando nós temos proximidade. E quando nós temos proximidade, nós guardamos a palavra do Senhor nos nossos corações. A minha palavra escondi, guardada no meu coração. Para quê? Para eu não pecar contra ti. Olha que interessante, nós guardarmos a palavra e a responsabilidade com a palavra. Em João 15:7 diz assim: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Olha, se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pode pedir o que quiser. O que quiser que vai ser feito. Então, o nosso coração, irmãos, ele tem que estar o quê? Fixo na palavra do Senhor. Fixo. Né? Então, investir o nosso tempo com a palavra, na oração, na busca, é de suma importância. É de suma importância. Principalmente dentro dos nossos casamentos, do nosso relacionamento. Porque eu também tenho que ter uma visão de fé em confiança acerca da vida do meu cônjuge. Você tem que ter acerca da vida do seu cônjuge. Acreditar nele. Confiar nele. Só que para isso, irmão, nós temos que estar assegurando-se também que não está faltando, se não está faltando, sabe o quê? O que nós passamos no estudo anterior, perdão.
Porque muitas vezes a falta do perdão, ela constrói uma parede de divisão. E nós não podemos ser abençoados se existir essa parede, se existir essa divisão. Então, para que nós tenhamos uma visão de fé e confiança também no nosso cônjuge, nós temos que nos assegurar que não está faltando perdão. Perdoe. 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 Ah, mas eu não fiz nada. Perdoe. Ah, mas eu fiz. Perdoe. Ah, mas foi ele quem fez. Perdoe. E eu li aqui alguns versículos terça-feira passada sobre o perdão. Eu trouxer a minha oferta ao altar e ao ali me lembrar que o meu irmão tem algo contra mim. Eu não tenho nada contra ele, ele que tem contra mim. O que eu faço? Deixo ali a minha oferta, vou lá me reconciliar e depois eu venho e ofereço. Deus está dizendo assim, não adianta você querer oferecer se não tiver perdão. Perdão é a chave da nossa vitória. Então, se a gente continuar retendo o perdão, vai ser quase que impossível nós firmarmos na fé. Porque uma coisa, irmãos, ela está sempre atrelada à outra. E o mais importante é nós estarmos firmados em Cristo, com fé suficiente para enfrentar todas as adversidades que vêm sobre a nossa vida. Sabe por quê? Nós temos que ter a certeza e a convicção que Deus, Ele nos ama incondicionalmente. Então, se nós também não temos essa certeza desse amor de Deus sobre as nossas vidas, nós precisamos primeiro fazer uma autoavaliação do que nós somos na presença de Deus. Primeiro olhar para dentro do nosso coração para ver como é que está o nosso coração. Se o nosso coração está escuro, se o nosso coração está endurecido. Pedimos para que Deus tire o coração de pedra e coloque o quê? Um coração de carne. Para que nós possamos ser abençoados na presença do Senhor. Sabe por quê? Porque nós temos promessa de Deus sobre as nossas vidas. Jeremias 29:11 assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Olha que maravilha. Deus falando conosco, irmãos. Eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito. Diz quem? O Senhor. Aí ele diz assim, ó: pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Olha que maravilha, as promessas de Deus são para nós. Em Marcos 7:27 também diz assim: mas Jesus lhes disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Salmo 84:11 diz assim: porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. É ter bênção, é ter prosperidade em todas as áreas da sua vida. Ande na retidão, crendo, tendo fé, aleluia. Agora, irmãos, para a gente adiantar aqui, a confiança, o estudo de hoje é visão de fé e confiança. A confiança, nesse estudo aqui, ela diz que ela é parceira da fé. Tem que andar lado a lado, parceiro. Aí a definição de confiança, na mesma concordância lá de Strong, diz assim: o que é confiança? Confiança é convencer-se, apoiar-se, render-se, obedecer, persuadir-se. E no dicionário diz que é depender da integridade, justiça e etc. de uma pessoa ou de alguma qualidade
ou atributo de algo. Confiança é acreditar. E agora, a gente sabe que é bem verdade que muitas vezes é quase que impossível confiar em quem? Outro. Sim ou não? Nós temos uma natureza, irmãos, que nós temos a facilidade de guardar registros de erros. Por quê? Pessoas ferem, maltratam, machucam, desapontam. E muitas vezes essa pessoa, sabe quem é? Sabe quem é? Nosso cônjuge. Ou somos nós que fazemos ao nosso cônjuge? Quantas pessoas já não passaram por isso ou não estão passando? A maioria dos casais inicia o casamento, o relacionamento, confiando um no outro, incondicionalmente. Mas aí, com o passar do tempo, essa confiança ela vai sendo perdida. E é bem verdade, irmão, quando nós nos casamos, temos lá a nossa noite de núpcia, e depois começamos a convivência junto. Nós queremos mostrar o nosso melhor para o nosso cônjuge. Sim ou não? Mas sabe o que nós mostramos na realidade? É o nosso pior. Porque todos nós temos algumas manias, alguns vícios, as coisas que fazemos. Muitas vezes nós queremos mostrar o melhor, mas na realidade o que vem à tona é o nosso pior. Porque nós também estamos acostumados a guardar registros de erros, de falhas. Então, com o passar do tempo, essa confiança, ela vai sendo desgastada por causa do quê? De desapontamentos, fracassos, algumas coisas que nos magoam, em alguns casos, abuso, em alguns casos, adultério, em alguns casos, abandono, em alguns casos, intrigas. E aí, a confiança vai embora. Perdemos a confiança. Muitas vezes o excesso dos ciúmes, a dúvida, o medo, suspeitas constantes. A confiança vai embora. Tiago 3,16 diz assim, pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. E a confiança no homem sempre traz desapontamento. Jeremias 17:5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Então só existe, irmãos, uma maneira de restaurar a confiança dentro do casamento. Quando a confiança no cônjuge está perdida, desgastada, minada, facelada, você precisa confiar novamente, primeiramente, em Deus e não no seu cônjuge. Primeiramente, em Deus.
E para que você volte a ter essa confiança em Deus, você precisa fazer o que nós falamos terça-feira passada. Voltar o quê? A perdoar pecados, os desapontamentos. Porque alguma coisa causou a quebra dessa confiança. Isso aí tem que ser restaurado. Então nós temos que confiar em Deus para que Ele mude as circunstâncias. Não viram lá a promessa com Abraão? Todas as circunstâncias ali eram desfavoráveis, mas mesmo assim ele creu que Deus iria fazer alguma coisa acontecer. Quando Abraão leva Isaque para ser oferecido em holocausto, ele sabia e tinha confiança que Deus ia fazer algo. E ele obedeceu, crendo que Deus ia fazer algo. E ele não titubeou na hora que levantou o cutelo, porque se ele descesse o cutelo e matasse, com certeza Deus ressuscitaria, porque era a promessa. Então essa confiança que muitas vezes é quebrada, nós temos que buscar o quê? Primeiro a confiança novamente em Deus, para que Ele mude as circunstâncias dentro do nosso lar. Sabe por quê, irmãos? Deus é maior do que qualquer problema que nós possamos ter, do que qualquer dificuldade que você pode ter. Então Ele é capaz de mudar o meu e o seu coração. Jeremias 32 e 39 diz assim: dar-lhe-eis um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e bem dos seus filhos. É promessa de Deus quando nós voltamos a confiar primeiramente em Deus e depois no nosso parceiro, no nosso cônjuge. Sabe por quê? Porque Deus nunca falha. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, 57. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jamais Ele vai falhar. Então Ele está trabalhando naquilo que me preocupa, que te preocupa, que nos preocupa. E Ele vai completar a boa obra. Basta que você creia e tenha uma fé inabalável. Salmo 138, 8 diz assim: o que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Filipenses 1 e 6 diz assim: estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então Ele vai completar a obra, basta que eu e que você creiamos e saibamos que Ele está no controle de todas as coisas, aleluia. Então a confiança, humanamente ou naturalmente falando, ela muitas vezes é impossível para a gente, humanamente. Até porque se o nosso cônjuge não for digno dessa confiança. Mas Jesus, Ele pode restaurar a confiança dentro do nosso coração, no nosso cônjuge, no nosso lar, para que ele volte a ser digno de confiança, porque nós confiamos em Deus, e o Deus que nós confiamos é o Deus do impossível. Agora o inimigo não. Confia não. Vai fazer de novo. Vai decepcionar de novo. Vai maltratar de novo. Vai te abusar de novo. Vai mentir de novo. E fica buzinando. Lembra que nós estudamos lá sobre semear e colher? Qual semente nós temos pego? De que sementeira nós temos pego a semente? Da boa ou da ruim? Estamos semeando coisas boas ou coisas ruins? Creia que Deus pode restaurar e você voltar a ter confiança da maneira que Deus tem, né? Aleluia. Então a confiança não está
baseada no desempenho da pessoa que muitas vezes te magoou, te ofendeu, te traiu. Não. Cada cônjuge, cada pessoa, ela é livre até mesmo para cometer erros. Nós temos o livre-arbítrio, não temos? Então nós somos livres, podemos cometer erros. Mas nós temos que saber que Deus, Ele é muito maior do que qualquer problema que nós tenhamos dentro das nossas casas. Então nós temos que crer na visão de Deus para o nosso cônjuge. Como Deus vê o nosso cônjuge? Primeiro, quando Deus perdoa, Ele diz que Ele lança onde? No mar? Esquecimento. Ele diz, dos seus pecados eu não me lembro mais. Né? Então o que a palavra de Deus diz a respeito do nosso cônjuge é mais real do que as circunstâncias que estamos vendo ou vivendo por conta das coisas que aconteceram. Então nós temos que o quê? Buscar na palavra de Deus a visão que Deus tem acerca do nosso parceiro, do nosso cônjuge, do nosso esposo, da nossa esposa. Então nós temos que ter essa visão de fé e confiança, e sabendo que só Deus é que pode mudar. Eu e você, nós não somos capazes de fazer nada. Mas Deus pode fazer muito mais do que nós imaginamos. Mas para que isso aconteça, essa visão de fé e confiança, primeiramente em Deus, tem que ser notória sobre as nossas vidas. Então, declare, fale a palavra de Deus em favor daquele que você ama, do seu cônjuge, né? Creia naquilo que a palavra de Deus diz a respeito do seu cônjuge. E saiba que aquilo, mesmo parecendo impossível, ela vai se cumprir. Então, declarar a palavra, insistir na palavra, debruçar na palavra, muda as circunstâncias das nossas vidas. Romanos 10:10, para a gente encerrar, diz assim: portanto, a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Creia, 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 creia. Creia que Deus pode fazer milagres dentro da sua casa. Você tendo essa visão de fé e confiança. E continue buscando, fazendo, estando na presença do Senhor. Confie que Deus vai fazer cumprir a sua palavra na vida do seu cônjuge. E você vai ter um casamento abençoado na presença do Senhor. Agora não dê ouvidos à voz do inimigo. Cuidado ao buscar conselhos. Principalmente com amigos, trabalho, né? Conselho de trabalho, de refeitório, de banheiro de empresa, complicado, viu? Ai, meu marido, ai, me magoou, me maltratou. Ah, boba, larga. Diabão tá lá dando risada, larga. Tá cheio por aí, você arruma outro. Nós não podemos nos conformar com este mundo. Nós temos que ter as nossas mentes transformadas, crendo que Deus é a base da nossa existência e da nossa vitória. Fique com essa palavra no seu coração, meu irmão e minha irmã. E continue confiando, tendo fé e acreditando no impossível de Deus dentro da sua casa, no seu lar, na sua família, porque Ele pode. Se a irmã Luzinete não fosse perseverante e não cresce na palavra do Senhor, tinha largado de mim tempo, antes de eu me converter. Mas permaneceu ali firme, orando, buscando por 8 anos. 8
8 anos. E eu lá no mundão. Bebendo, fumando, pecando, brigando. Ela permaneceu firme. Crendo que Deus pode mudar. Fazer um milagre. É isso? Fazer um milagre. Eu sou fruto do milagre de Deus. Você, o seu cônjuge, o seu filho, pode ser fruto do milagre de Deus. Deus abençoe. Vamos colocar em pé e vamos agradecer ao Senhor.